Olá, companheiros e companheiras do Sindipetro. Vou falar um pouco para vocês sobre o papel do Brasil, do Estado brasileiro no mundo, a política externa brasileira do mundo, na atual conjuntura. Então, uma atual conjuntura que, podemos dizer assim, tem início, ou tem seu ponto auge agora com a pandemia, mas que tem início com todas as transformações na política internacional que o século XXI apresenta. Né? E aí, qual é o papel de um Estado como o Estado brasileiro? Algumas coisas certamente vocês já discutem, já têm grandes conhecimentos sobre isso, mas vou aqui tentar pontuar alguns elementos. Né? Então, o Estado brasileiro é um Estado de escala, né, territorial, populacional e de recursos naturais que não que está entre as maiores escalas mundiais, entre as 5 maiores, né? Porém, a sua posição na estrutura de poder internacional, sobretudo naquilo que a gente chama na divisão internacional do trabalho, é de um Estado dependente. Né? Estado dependente exatamente porque tem uma dependência financeira, tecnológica, né, militar, em relação ao imperialismo. Ainda que, comparado com muitos estados vizinhos ou estados africanos, tenha uma relativa superioridade, dado, sobretudo, o período também de desenvolvimento dos anos 30 aos anos 80, século passado, em que se constituiu um determinado grau de desenvolvimento de um parque industrial. Né? E o Brasil alcança, nos anos 70, uma capacidade de exportação também de manufaturas e de itens de alta densidade tecnológica, né? Especialmente produtos aeronáuticos, com a Embraer, né? Armamentos, então, o projeto, né, de desenvolvimento do Estado brasileiro, né, e aí especialmente num determinado momento da burocracia civil e da burocracia militar na ditadura militar. Né. Agora, a relação sempre que se pauta é qual é a relação do Estado brasileiro com os Estados Unidos, né? Se é uma relação de uma subordinação mais passiva, né? E a adoção de uma política econômica, né, e social que está muito mais aliada, né, aos interesses ditos mesmo pelo imperialismo, como políticas liberais, né, liberalizantes, e que aprofundam, então, essa subordinação, uma coisa ligada à outra. Então, a relação que vai ter nos âmbitos multilaterais, nos grandes fóruns, né, e a adoção de determinadas agendas. Certo? Isso tudo para a gente dizer que o próprio processo do Brasil adotar o neoliberalismo ele foi fruto de muita pressão internacional dos Estados Unidos. Né? E também dizer que o Brasil, do ponto de vista do petróleo, ele rompe, né, do petróleo e da mineração, nos anos 40 e nos anos 50, ele rompe com o que é a base de organização do imperialismo americano, que são os grandes cartéis e trustes dessas duas áreas, do petróleo e da mineração. Né? Então, o que acontece nos anos 90 o Brasil abandonar uma política em que muitas vezes ele está priorizando no interior da formação social brasileira, no interior do bloco no poder brasileiro, o que eu chamo de uma burguesia interna brasileira, que ela não é uma burguesia nacional, mas ela é, né, uma fração que quer concorrer e competir com o imperialismo, né? Então, e que vai necessitar de uma certa proteção do Estado. Né?
O que acontece, então, né, para o desmantelamento, para a abertura, para que aquele modelo se desfaça, é uma pressão também, né, muito grande dos Estados Unidos, uma pressão que vem pela renegociação da dívida nos anos 80, né, mas que vai esbarrar no seu próprio modelo de política econômica, que no neoliberalismo se trata da adesão de regimes de propriedade intelectual, né? Especialmente, então, abrindo mão da política de reserva de mercado de informática e da política de fármacos, né? O Brasil vai fazer isso, então, por uma mudança, priorizando internamente, né, os interesses do capital financeiro, né, buscando muito mais do que se falava à época, a credibilidade internacional, né, e, e vai alterar, inclusive, né, depois aí de longas décadas, o próprio regime do petróleo. Né? Vai alterar isso e vai, sobretudo, apostar numa política de desnuclearização, de desmilitarização, adotando também, né, tendo aí adesão ao Tratado de Não Proliferação de Armas, que era, então, um tratado rejeitado pelo Brasil desde 68 por ter, né, como base um tratamento desigual às nações, né, e impedimento também do desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente está falando sempre é uma disputa por território, por tecnologia, por mercados e como é que o Brasil se coloca nisso, qual é a capacidade de resistência, qual é a relação entre as classes sociais e o Estado brasileiro nesse tipo nos diferentes formas de inserção internacional nas conjunturas, que podem ser, então, subordinações mais conflitivas, estou dizendo aqui porque não houve um processo revolucionário de ruptura, né, que a gente pode dizer uma política anti-imperialista ou independente, ou políticas de subordinação mais passiva, como a dos anos 90 e a política atual, né. Nos governos Lula, isso é bastante alterado, né? Essa posição, então, em relação ao imperialismo, ela vai sofrer uma alteração e vai assumir muito mais contornos conflitivos, né? Que tinham como base uma política de integração regional, uma grande participação em fóruns multilaterais, construção de coalizões com os estados do Sul, né? E que garantiram o fortalecimento, então essa foi a principal, né, mudança no interior do bloco no poder, que é o fortalecimento de uma burguesia interna brasileira. Agora, muito mais multissetorializada do que a burguesia interna dos anos 30, 80, né, que tinha sobretudo a indústria de transformação, mas também bancos brasileiros, né, e outros setores. Agora, a gente vai ter a indústria, agronegócio, né, mineração, e outros setores ali inclusos nisso, uma política, então, que se opunha, né, ao neoliberalismo ortodoxo, a uma abertura comercial unilateral, tal como era proposta na negociação da área de livre comércio das Américas e em tantos outros tratados e acordos que foram negociados à época, para uma política que vai priorizar o quê? Um protecionismo seletivo. Né? Então, nós não estamos mais falando do desenvolvimentismo, nós estamos falando de uma política neodesenvolvimentista. O neo aqui está ligado a tanto o rebaixamento, uma nova configuração das pautas e da forma como se coloca isso, rebaixamento em relação ao desenvolvimentismo, né? Da capacidade de mudança, de transformações, apesar de terem tido um grande impacto, né? Um protecionismo seletivo em detrimento de um protecionismo que era muito mais generalizado pela taxa de câmbio, ou pelas formas como o Estado colocava tarifas protecionistas. Qual é o protecionismo seletivo? Política de conteúdo local, né? Compras governamentais, financiamento do BNDES, né? E dois outros pontos que estão ligados ao NEO também, em vez de você só proteger o mercado interno, que era algo do desenvolvimentismo, é a internacionalização.
seja exportação de manufaturas, de commodities, de minérios e etc., seja internacionalização das próprias empresas brasileiras. Né? E nesse bojo todo, tem muito claro um reposicionamento do Estado brasileiro no cenário internacional. Né? Esse reposicionamento ele vai passar por ter uma política de defesa, né? Por começar então a estruturar de fato, né? Uma inserção mais robusta que tinha como locus a integração regional, né? E a relação com estados dependentes, né? Que levaram, por exemplo, à construção dos BRICS, né? A relação do Brasil com a China, que muito se fala só dos efeitos deletérios da relação comercial, mas a gente precisa pensar a importância, né, dessa relação do ponto de vista político, né? E que eu acho que ela vai ter todo esse jogo, todo esse reposicionamento, ele tem um elemento muito importante quando a gente está falando na relação Brasil-Estados Unidos, né? E nos grandes interesses que mobilizam isso, que é a descoberta do pré-sal brasileiro. Aquilo colocaria, então, um Estado que vem tendo capacidade de construção, de alianças, de coalizões, né, e de destaque para uma possibilidade de um crescimento econômico e material capitaneado por esse Estado. Né? E aqui a gente vai ver um ponto claro de ameaça, né? E essa ameaça está colocada a toda a sua nova política de defesa, que era uma política colocada na cooperação regional, né? Em ter isso junto com os estados latino-americanos através do Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, aqui acho que fica muito claro, digamos assim, o jogo e os interesses que levam ao golpe de 2016 brasileiros, ou seja, quais são os interesses externos, né? Como é que eles foram operacionalizados, por que era importante mudar a política externa brasileira, a posição do Estado brasileiro no cenário internacional. Né? Vai ficar muito claro, a partir de 2016, que a fração que passa a ser priorizada é o capital externo. Então, com a Lava Jato, o que a gente vai ter? Né? Prisão das grandes empreiteiras e a abertura de todas as obras de infraestrutura para empresas estrangeiras. Né? O petróleo como chave disso, tentativa de mudança da lei de partilha, do aumento dos leilões. Né? E claramente o Brasil retoma uma posição de subordinação passiva em relação ao imperialismo. A gente vai ver isso pela adesão da candidatura do Brasil para a OCDE, a renegociação do acordo Mercosul-União Europeia, né? E muitas outras iniciativas já no governo Temer, né? Que eu acho que tem um aspecto central do que a política externa dos governos Lula e Dilma representavam para a região, que é a relação com o Estado venezuelano, né? E digamos assim, a permissão e o apoio à ingerência americana mais direta. Né? Acho que os governos PT cumpriram um importante papel, né, em garantir a autonomia da região, né, em ser esse ponto de equilíbrio e em garantir que os Estados Unidos não interviessem na região. Com o golpe, a primeira declaração que se faz, a primeira grande mudança é em relação à Venezuela. Né? E eu acho que o que acontece no governo Bolsonaro é uma subida no tom. Né? Então, assim, a orientação, a estratégia, ela já é colocada a partir do golpe com o governo Temer. De maior aliança com os Estados Unidos, de uma maior subordinação, e um ponto fundamental, quando a gente está falando também desses elementos, eu falei da política econômica, que muitas vezes você vai adotar, a gente vai ver o retrocesso de uma política neoliberal, né, de grande envergadura, né, bastante profunda, mas também temos sempre uma ameaça à própria soberania. Né? Nos governos FHC foi negociado, né, através do protocolo 505, a cessão da base de Alcântara de Maranhão. Né? Uma das primeiras coisas que
Lula fez ao chegar à presidência foi arquivar aquele protocolo, né? O que acontece no governo Temer é a retomada desse protocolo, que vai, de fato, se concretizar no governo Bolsonaro. Então, a gente está falando de soberania, de política econômica, e aí da relação mesmo no plano internacional, de como é que vão seguir nos mesmos fóruns, né? E aí a gente vai ter todo um alinhamento no governo Bolsonaro que eu acho que a gente caminha para uma subordinação passiva explícita ao imperialismo, né, e especialmente ao governo Trump. E essa subordinação, ela está colocada numa aliança daquilo que eles, né, o governo Trump e o próprio ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, né, tem defendido enquanto uma defesa contra o multilateralismo, contra as organizações das Nações Unidas e os acordos que se tem ali. Veja, algo que sempre foi muita crítica até da esquerda do papel que os Estados Unidos têm ali, de haver um conselho de segurança em que as 5 grandes potências têm um poder de voto e de veto muito grande em relação a toda a política de segurança internacional, né? Mas agora eles vão adotar um discurso contrário a isso, para que as saídas sejam, de alguma forma, mais unilaterais. Então, que é aí a chamada agenda antiglobalista, né? Como se o globalismo tivesse, então, ferindo as soberanias nacionais por apresentar muitos compromissos, né? E muitos constrangimentos aos estados, né? E aí esses compromissos na área de direitos humanos, na área ambiental, né? De tudo isso que nós estamos falando, né? E contra o globalismo, o que é que defendem, né? Defendem, então, uma aliança pautada numa visão do que eles vão chamar de ocidentalismo atual, que é baseada na fé, Deus e na família, né? Então, é como a gente vê, né, até para entendermos que este governo, né, e o neofascismo que apresenta, ao invés de um nacionalismo soberanista, né, como os setores populares esperam, ele tem um nacionalismo de tipo transnacional, né, que está aí colocado muito mais nessa aliança com o governo Trump, com Israel, né, e etc. Então é nesse quadro que a gente consegue ver. E aqui eu acho que sempre permeia uma questão que é qual é a relação que a gente fica com a China. Então, do ponto de vista discursivo, alguns membros do governo, especialmente da família Bolsonaro e o próprio ministro das Relações Exteriores, assumem um tom né, de enfrentamento, inclusive agora, na pandemia, racista, né, em relação à própria China, quando a gente está pensando na origem da pandemia ou em várias outras ocasiões. Mas a gente sempre tem uma questão que pensa se é possível esse rompimento, né? Ou seja, se essa aliança, se essa subordinação explícita ao imperialismo americano, se ela necessariamente vem com uma ruptura das relações com a China. Né? Parece que com os laços e as dependências econômicas também para exportação de soja, de minério, mesmo de carnes, né, é muito grande. Você tem setores, então, frações burguesas que não aceitam, né, então, a presença da burguesia interna, ainda que tenha sido secundarizada nesse processo, mas que não vão aceitar, né, a ruptura, né, desse processo, dessas relações. Então, são relações que claramente tiveram uma certa distensão, né? Colocam o Brasil num outro lado do campo político internacional, né?
mas não significam ainda a total ruptura quando a gente pensa também nas questões econômicas. Então, na verdade, é uma grande perda da possibilidade de barganha mesmo, porque essa relação de subordinação passiva explícita que o Brasil vem tendo com os Estados Unidos, ela tem muito poucos ganhos, né? Inclusive, os Estados Unidos, eles se colocam muito contrário a que o Brasil faça um acordo, né, complete aí o acordo de tecnologia de acesso ao 5G, que a empresa chinesa Huawei vem implementando. Então, você tem um ponto de vista aqui bastante deletério para os interesses mesmo e para a possibilidade de desenvolvimento das forças produtivas de acesso à tecnologia que o Brasil pode ter. Acho que é um quadro, né, muito complexo que se coloca, né? No momento em que as saídas para a pandemia parecem estarem muito mais colocadas nas saídas multilaterais, do ponto de vista do fortalecimento da Organização Mundial da Saúde, da quebra da patente das vacinas e de muitos outros elementos que podem vir a surgir, o Brasil tem ido aí num outro caminho, né? O que se apresenta como um desafio muito maior. É claro que aí a gente consegue ver até os jogos dos governos estaduais, como é que eles começam a fazer suas próprias diplomacias para garantir o acesso a equipamentos né, de proteção, para ver como é que vão ter acesso à própria produção da vacina, né? Então a gente vai entrando numa guerra também, que é uma guerra federativa da própria relação internacional que o Brasil vai se colocando nesse momento, né? Então, acho que são esses os desafios, essas as grandes questões. Então, tem uma ameaça muito grande à soberania nacional, uma passividade, uma subordinação e uma dependência ao capital externo cada vez maior, né? Que colocam, acho que a questão, né, mesmo a necessidade de se discutir, de pensarmos, de articularmos e de termos clareza de qual é o projeto das classes populares, dos setores populares brasileiros, né, sobretudo num processo de reorganização da esquerda brasileira, que deve ser pautado, então, em uma política externa de dissuasão, né, cooperação, né, e enfrentamento ao imperialismo. Né? Digo, dissuasão das forças e dos interesses imperialistas na região, cooperação com os estados latino-americanos, com os estados vizinhos, né? Então, quando a gente fala em dissuasão, o que significa, de fato, uma ofensiva militar, pelo contrário, ela pode ser feita a partir de um processo até de cooperação. E, então, um enfrentamento, claro, seja um projeto, né, nacional, que enfrente, né, a questão clara da dependência brasileira em relação ao imperialismo e que se articule, então, com um processo de integração regional e de superação dessas estruturas e das formas de dependência que estão ligadas, então, à modificação própria, né, das desigualdades e das grandes questões nacionais internas, né, domésticas no país. Que é isso, desejo aí bons debates, boas discussões.